Olá, amados, como vocês têm passado? Espero que bem. Nós estamos aqui ainda esperando ansiosamente para que esse momento, essa situação deste ano possa passar o quanto antes e que nós possamos ter mais uma vez uma vida tranquila perante o Senhor, perante a sociedade e podendo louvar e engrandecer o nome do Senhor livremente. Hoje eu quero falar algo bem importante para cada um de nós. Hoje eu quero falar a respeito de fazer do jeito certo. Muitas vezes, numa situação como essa em que nós vivemos hoje, a reclusão ou a falta de liberdade em que nós temos de podermos ir, visitar os amigos, ir à igreja, ir para algum lugar em que nos faça descontrair um pouco, nos deixa um pouco abalados. E nessa circunstância, meu avô sempre dizia de que tempo ocioso é a oportunidade para fazermos coisas erradas. Ou seja, quando nós estamos ociosos, nós sempre temos a tendência de pensar em fazer coisas em que não deveríamos fazer. Neste caso, eu quero falar um pouco sobre a sexualidade. Sexualidade, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre sexo, o que a Bíblia fala a respeito de fazer do jeito certo, ou qual é o jeito certo de nós praticarmos o sexo. Sexo fora do casamento é certo, é seguro? Claro que não. Sexo fora do casamento é pecado. É um sexo em que não tem responsabilidade para com aquela pessoa em que está se fazendo. Agora, sexo dentro do casamento é seguro? Claro que é, instituído por Deus. Lá de trás já. Vemos o casamento, a cerimônia em si sendo representada em várias culturas. Isso nos dá a entender de que casamento é algo universal, algo que foi imposto por Deus lá atrás e que perdura no decorrer da história por muitos séculos e muitos anos. E quando nós observamos isso, nós podemos entender de que casamento é algo sério e é algo em que deve ser levado em consideração. E nada melhor do que nós colocarmos a circunstância do sexo como uma responsabilidade perante o casamento em que se propõe. Não importa a cultura, não importa a nação. Todas as nações da terra veem a circunstância de casamento como algo importante e algo em que precisa ser realmente respeitado. Agora, sexo antes do casamento é seguro? Claro que não, pois não tem responsabilidade nem compromisso um para com o outro. O interessante é que nós sempre interpretamos de que sexo é algo em que pode ser feito de qualquer maneira e de qualquer jeito. E esquecemos de que sexo foi instituído por Deus, e sexo é algo em que te liga a alguém. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28 em diante, principalmente nos dois primeiros capítulos, capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos de que Deus os criou e Deus os formou e se tornaram uma só carne. Adão, quando viu a mulher em que fora feita por Deus, ele olhou para ela e viu que era formosa, e que ele realmente se sentiu realmente parte disso e de que eles foram ligados não somente sexualmente falando, mas também espiritualmente. Nós temos uma ligação para com aquela pessoa em que nós praticamos sexo. Perante Deus, o casamento em si é estabelecido através do ato sexual. Se não existe essa ligação, não existe o casamento. Paulo descreve de que nós não podemos, os casados, não podemos deixar de lado esta parte, a não ser que seja num consenso mútuo para que nós possamos nos santificar um ao outro. Deus, ele vê o sexo com responsabilidade e ele julga aqueles em que praticam o sexo sem responsabilidade, os colocando numa situação em que eles são sim pecadores e que precisam ter responsabilidade sobre seus atos. Quando se trata de jovens, quando somos jovens, nós queremos sim expor os nossos desejos à pessoa amada em que está ao nosso lado. Nem todo jovem tem a responsabilidade de fazer de forma segura, ou seja,
casando-se com aquela pessoa amada. Não existe outra forma segura de nós praticarmos o sexo, a não ser o casamento. Quando nós olhamos para a circunstância da Bíblia, nós vemos lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, que o próprio Senhor diz: não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher de sua mocidade. Meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, se você pratica sexo, é porque você está se comprometendo com aquela pessoa em que você praticou. Seja responsável. Assuma o compromisso em que você já firmou para com ela. E não permita com que Satanás venha te enganar dizendo de que isso é assim mesmo, todos fazem e é por isso que eu posso fazer. Isso é um engano, porque nós não podemos simplesmente tomar veneno porque todos tomam. E é o que Satanás sempre coloca em nossa mente, em nossa vista. Não, todos fazem, então é normal. Não é normal, porque as consequências perante Deus são eternas. Você está ligado a essa pessoa em que você praticou sexo. E é uma aliança em que você fez para com ela perante Deus. Não digo que o casamento em si, a cerimônia não seja importante, ela é muito importante. Ali simplesmente você está demonstrando com esta atitude de que você assumiu um compromisso sério para com aquela pessoa em que você ama. E de que você quer a bênção daqueles em que estão em seu casamento. Você quer a bênção dos pais dela, dos pais dele. Você quer a bênção sobre teu casamento e sobre teu futuro. Não podemos deixar isso de lado. E é por isso que é tão importante nós segurarmos a onda para fazermos sexo depois do casamento. Pois quando nós fazemos antes, existem culpas, existem dores. Dores talvez não físicas, mas lá no coração. Você se sente culpado, você se sente com remorso, você se sente... Não é mais algo especial em que aconteceu na tua vida, mas é algo em que aconteceu do acaso, em que te faz ter um peso no coração e não uma alegria. Em Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6, lá diz assim: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim um só. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, se você uniu com aquela mulher, ou com aquele homem, ou ambos se uniram em sexo, é porque vocês já se comprometeram um para com o outro. Isso quer dizer de que você não pode mais romper este compromisso para com aquela pessoa. É um compromisso sério. É um compromisso em que vai ser levado perante Deus. E você vai precisar responder a Deus por isso. A sociedade de você jovem, de sempre estar sozinho, ou de sempre não poder se encontrar com os amigos, com os irmãos amados, isso te dá muitas vezes o desejo de simplesmente querer fazer algo. E nós, na circunstância em que nós nos encontramos, com todas as informações em nossas mãos, nós sim podemos ser influenciados a fazer coisa errada. Agora, se aconteceu com você, ou se acontecer, por favor, tenha a responsabilidade de assumir este compromisso para com a pessoa em que você o fez. Não deixe isso de lado. Assuma realmente, para que você não perca a bênção do Senhor e para que você não venha a ser desonrado, desonrar a tua família, desonrar os pais dela, os pais dele, e assim ser um motivo de vergonha para a sociedade em que se envolve. É claro que a sociedade em que nós vivemos ela é corrompida e é corrupta. E ela diz a você de que isso é normal, que você pode fazer. Não tem problema nenhum. Você pode escolher com quantos você quer fazer ou com quantas você quer fazer. Mas, biblicamente, a cada relacionamento sexual em que você faz, de cada pessoa, você é responsável, porque você fez uma aliança para com aquela pessoa em que você praticou o sexo. Então tenha responsabilidade.
faça do jeito certo. Faça do jeito em que não vai te trazer peso, mágoa, culpa, mas faça para que você realmente seja lembrado como aquela pessoa em que levou a vida a sério perante o Senhor e que fez as coisas certas perante Deus. E mesmo tendo tropeçado, ainda assim fez de acordo com a vontade do Senhor, que era cumprir com o dever, como homem, como mulher, em fazer a coisa certa, casando-se e tendo uma família abençoada perante Deus. Que Deus te abençoe e que você possa fazer do jeito certo.